Milagre é preciso ter alguns ingredientes, e o principal ingrediente para o milagre é a fé. A fé é o ingrediente para o milagre. A presença de Jesus é o ingrediente para o milagre. A fé é tão necessária para que ocorra o milagre, porque sem ela não existe milagre. Porque milagre só acontece aonde ele é esperado, não onde é necessário. Porque é necessário milagre em todo lugar, mas o milagre acontece aonde ele é esperado. A pessoa espera, quando ela espera, o milagre acontece. Jesus estava caminhando uma vez, indo para a casa de Jairo, porque a filha dele estava doente. Jairo preocupado, e Jesus caminhando no meio do trajeto, Jesus para. E nesse trajeto, a multidão acompanhava Jesus, preste atenção, ela acompanhava Jesus. E as pessoas queriam tocar em Jesus, muitos tocavam, mestre, mestre, pediam ajuda, e ele estava seguindo. De repente, ele para no meio do caminho e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos olharam um para o outro, mas está todo mundo tocando. Mas ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E os discípulos disseram: mestre, mas todo mundo te toca, está tocando, como nós vamos saber quem tocou? E uma mulher se apresenta, ela disse: eu toquei. Aquela mulher recebeu um milagre extraordinário. Ela já tinha gasto todos os seus bens, todas as suas finanças com médicos, na época, com todo tipo que ela poderia buscar de cura, pois há 12 anos, imagina aquela época, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia crônica, e a medicina da época, toda a ajuda que ela procurou foi em vão. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Mas se todos tocaram, porque todos não eram curados? E porque Jesus falou só dela? Alguém me tocou, alguém identificou a mulher na multidão. Anteriormente, a gente vai ver o texto dizendo que a mulher propôs no coração dela: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, porque vai ser difícil eu falar com ele. A situação que eu estou naquela época, ela tinha que estar em casa, inclusive era considerada impura de estar no meio da multidão, mas ela propôs no coração: se eu tão somente tocar nas vestes dele, só basta isso, eu serei curada. Ou seja, qual é a diferença daquela mulher para todos que tocavam? A fé e o que ela esperava acontecer. Aconteceu o milagre, porque ela não foi lá para ver se iria acontecer, ela foi na certeza e esperando o milagre acontecer. Tem gente que chegou aqui hoje esperando Deus falar com ele. Deus vai falar com você. Mas tem gente que está aqui só esperando, na verdade, se alguma palavra desperta ele para receber algo de Deus. Aí talvez receba, talvez não. Aí a diferença no final do culto das pessoas que vão para casa, participam do mesmo culto, e alguns saem abençoadíssimos e outros participaram de uma reunião qualquer. É o que espera, milagre. Mas eu sei que eu estou falando com cristãos, e não é muito difícil de falar em milagres com cristãos. Mas mesmo que essa introdução um pouco longa sobre milagre e esperar, eu quero falar de algo muito importante hoje, e quero orar por você nessa questão. Mas eu estou falando de milagre porque esse milagre é sobrenatural. Essa área que eu vou falar para algumas pessoas não é natural. Se milagre é algo num campo espiritual, essa área que eu vou falar não é espiritual para algumas pessoas. Mas é um equívoco achar que não, que é a nossa vida financeira, profissional. Há alguns tabus no meio cristão sobre essa área.
E essa área, como todas as outras, acontece pelos dois caminhos, natural e sobrenatural. Porque ninguém precisa ter fé em Deus, acreditar em Deus para ter sucesso profissional. Porque naturalmente, com empenho, dedicação, trabalho, esforço, as pessoas acabam conquistando o seu espaço. Agora imagina com tudo isso e ainda você permitir que haja o mover sobrenatural na sua vida profissional, financeira. Você conseguir receber de Deus a ampliação da tua visão, para que você possa alcançar o que Deus tem preparado para você no seu campo de trabalho, na sua área. Porque quando a gente pensa em bênção de Deus, a gente pensa na gente. Deus, quando pensa em abençoar você, Ele pensa em quantas pessoas Ele vai conseguir alcançar com a bênção através de você, não importa qual seja o teu trabalho. Mas as pessoas às vezes têm projetos e elas acreditam que o projeto é grande demais, às vezes nem tem fé no seu próprio projeto. Imagina se os seus olhos se abrirem para enxergar o que Deus tem para fazer. É muito maior do que você pensa ou do que você imagina. Porém, é importante eu saber que algumas coisas eu tenho que me posicionar, entender, compreender, viver e praticar. Sabia que tem crente, ele é dizimista na igreja e ele é ofertante. Isso é princípio bíblico. A pessoa, quando conhece a Bíblia, sendo cristão, ele vai praticar esses princípios. A gente conhece a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus nos prepara para morar nos céus e os princípios de Jesus nos preparam para viver aqui na terra. E as pessoas aprendem esse princípio. É dizimista, ofertante, mas ela tem medo de orar pedindo a Deus. Tem gente que acha que nem pode orar assim: Senhor, eu sou dizimista e ofertante na tua casa, e eu creio que o Senhor vai ampliar a minha visão, o meu trabalho, vai abençoar. E orar pedindo a bênção do seu trabalho com uma citação da sua fidelidade. Por quê? Porque parece que você está fazendo barganha com Deus. Estou dizimando e ofertando para ver o que Deus me dá. Não precisa fazer barganha mesmo, porque Deus não deve nada para ninguém. Eu colho daquilo que eu semeio, daquilo que eu planto, e eu como da minha fidelidade. Diferente seria alguém que não é fiel em hipótese alguma nos princípios financeiros da Bíblia e falar para Deus e buscar de Deus algo sobrenatural. Porque, na verdade, quem não deve ter expectativa de colheita é quem não planta. Se você semeia e se você planta no dia a dia, no seu trabalho, na sua fidelidade, com caráter, honestidade, não por causa dos outros ou sobre olhares dos outros, mas se você é um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa de caráter, você está plantando e Deus vai abençoar e você vai colher. E a colheita natural é uma bênção já para a sua vida, mas tem a colheita sobrenatural, aquela que Deus deu para Isaac lá no Velho Testamento, que ele plantou onde todos plantavam e ninguém colhia, mas ele colheu a 100 por 1, ou seja, uma colheita sobrenatural, porque Deus era com ele. Então eu preciso tirar algumas coisas da minha mente, alguns pensamentos, algumas crenças, algumas visões limitadoras. Tem gente que no meio cristão hoje é bem menos, antigamente, um tempo atrás era maior, mas até hoje acredita que quanto mais sofre aqui na terra, mais abençoado vai ser no céu. Deus quer abençoar você em todos os âmbitos hoje. É claro que você não serve a Deus para obter a bênção, mas a bênção faz parte do caminhar do cristão. A gente vê na Bíblia as pessoas: quero ser curado, o cego, eu quero visão, a multidão pedia, os discípulos pediam? Não precisava, eles eram abençoados. Você não vai ver um discípulo pedindo uma cura, um milagre.
com exceção de Pedro, que chamou Jesus para orar pela sogra dele, mas você não vai ver pedidos de bênçãos, porque a bênção é algo natural. Olha que interessante, parece que vai ficar um pouco complexo até essa frase que eu vou dizer agora, mas o sobrenatural é algo natural na vida de um cristão. Os discípulos não precisavam, porque eles não precisavam exatamente desta ou aquela bênção, porque eles já conheciam o dono da bênção, eles caminhavam com o dono da bênção, o milagre em pessoa estava ali com eles, então eles caminhavam e cada passo eles eram abençoados. Você precisa orar para que Deus amplie a sua visão. O lugar que você está, Deus te colocou lá, há propósitos para você lá onde você está, até naquele lugar que de forma errônea você tem se posicionado, reclamando. Tem gente que trabalha em lugares estratégicos que tocam vidas. Isso é algo fantástico, tocar vidas. E quando a pessoa tem responsabilidade no trabalho que toca vidas, é algo fundamental. Ah, pastor, qual o trabalho que toca vidas? Ah, um médico toca vidas. Amém. Um psicólogo toca vidas. Amém. Mas e a manicure? Toca vidas. E a cabeleireira? Ou cabeleireiro? Toca vidas. Você às vezes trabalha num salão de manicure, pedicure, Augusto Cury, sei lá. Aí, nesse lugar, passam várias pessoas. E as pessoas estão tão sofridas nos dias de hoje, que as clínicas de psiquiatria, psicologia, não conseguem atender a demanda. As pessoas estão sofrendo. E você, talvez, tem um lugar, um trabalho, que seja vendedor na rua, seja qual for, você tem contato com pessoas, então você toca vidas. Uma palavra que você diz pode mudar o dia de uma pessoa, pode trazer uma reflexão importantíssima para aquela pessoa. Não importa o grau de conhecimento que você tem, se você não trabalhar com mansidão, calmaria, humildade e sabedor de que Deus te colocou naquele lugar. Existe uma frase muito importante de um psicólogo chamado Carl Jung, que diz assim: olha, domine, se você pode, domine todas as teorias, aprenda as técnicas, conheça todas elas, seja apto, se prepare, mas quando você for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pastor, meu trabalho é simples. Você percebeu que qualquer pessoa que tem contato com outra pessoa pode piorar ou melhorar a vida daquela pessoa? Natural. E espiritual. Você é filho de Deus. Quem é filho de Deus, levanta a mão e fala: eita glória! Você é filho. Sabe por que você é filho de Deus? Porque Jesus mora em você, habita em você. Não é porque você nasceu. Nem todo mundo é filho de Deus. Os fariseus na época, os religiosos, dizimistas, ofertantes, toda hora no templo orando, chegaram: mas nós somos filhos de Deus. Jesus falou assim, é duro isso, em João 8,44, Jesus diz: vós sois filhos do diabo. Então nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura. O direito de se tornar filho de Deus é dado, João 1,12, pela aceitação de Jesus Cristo. Só a graça e a misericórdia do Senhor pode te fazer filho de Deus. Quando você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Então Jesus mora em você. Repita bem forte: Jesus mora em mim. Jesus habita em mim.
Você consegue entender a importância do que você acabou de dizer? Você chega numa casa e entra na casa. Você chegou lá, mas Jesus não mora em você? Então Jesus chegou naquela casa por tua causa. Às vezes você entra num ambiente opresso, pessoas angustiadas, um lugar pesado. Quando você chega, pode abrir sua boca, preparar o seu sorriso e dizer, em estabelecimento, em qualquer lugar, que a paz esteja nessa casa, que a paz esteja nesse estabelecimento, que a paz esteja nesse lugar, porque você está transmitindo às pessoas a paz que Deus te deu, que você tem. E quando você chega em algum lugar, Jesus Cristo chega. E se Jesus está presente em você e através de você, o sobrenatural pode e deve acontecer. Na minha vida financeira, nos meus projetos, eu preciso crer no sobrenatural. Há uma história muito bonita que todo mundo aqui conhece. Até quem não lê a Bíblia conhece. Eu não preciso nem falar dela, que é a história de José. Quem era José? Qual foi o maior tempo que José passou? Em que situação? De escravo. José se tornou um escravo. Qual era, pensa comigo, só uma pergunta retórica para você refletir. Qual era a probabilidade naquele tempo de um escravo se tornar governador do Egito? A probabilidade era zero, nenhuma. Mas ele se tornou o homem mais importante daquela nação, que era a nação mais importante da terra naquele tempo. Ele só ficava abaixo do faraó. Ele era o governador, ele tinha o cargo de vizir. Ele era um homem importantíssimo, o segundo homem mais importante da terra, tirando o faraó, então era ele. Deus o colocou lá. E se a gente olhar a história de José, a gente vai ver que ela é pautada pela fidelidade. E é isso, a fidelidade. E ser fiel, irmãos, preste atenção. Hoje eu só estou batendo um papo com você sobre a palavra de Deus. A gente vê por aí, às vezes, na televisão, alguém assim: olha, a semana passada eu morava debaixo da ponte, eu era mendigo. Agora, eu tenho 2 carros na garagem, eu tenho um iate, eu tenho uma casa própria, uma casa na praia, comprei uma frota de caminhão. O mês passado eu era mendigo, agora tem tudo isso. Aí alguém pega, tá vendo? Você tem que ter fé, sim ou não, pessoal? E o pessoal fica, e quem não está vivendo a dificuldade da vida, fala: meu Deus, eu estou em pecado, tem alguma maldição em mim, eu não tenho. Isso é conversa para boi dormir. As coisas funcionam de uma forma diferente. Você precisa ser fiel a Deus, não por um momento ou outro, mas ter uma vida pautada pela fidelidade, margeada pela palavra de Deus, e aí você caminha nela. E a cada vitória que Deus lhe dá, comemore, celebre. Talvez você esteja num patamar já bem alto, já cansou de muitas vitórias, não tem celebração mais, está começando agora. Celebre cada vitória, por menor que seja. Está num patamar maior, celebre as vitórias, tenha gratidão a Deus, gratidão por tudo. A gratidão, ela desperta no seu cérebro hormônios que te dão prazer, felicidade. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Uma pessoa ingrata é uma pessoa infeliz. Uma pessoa grata é pessoa confiável. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não se pode dar confiança. Então seja grato, celebre todos os momentos importantes da tua vida, todas as coisas importantes. Inclusive celebre o momento mais importante da sua vida, que é agora. O ontem passou, amanhã como nós vamos chegar? Mas agora é o momento mais importante que você está vivendo. Então celebre. A gente não sabe o que vai acontecer, irmãos. A gente está aqui num culto.
Quantos cultos você já participou? Mas você sabe que esse pode, calma lá, não estou dizendo que vai ser, mas pode ou não pode ser o seu último culto? Quantas pessoas saíram da igreja no domingo e nunca mais voltaram? Foi o seu último culto. Talvez foi encontrar com Deus. Jesus chamou, aconteceu alguma coisa. Pode acontecer o arrebatamento da igreja essa noite, pode acontecer agora, eu posso não terminar essa mensagem. Então calma, viva o seu momento, celebre, seja grato a Deus. O agora é a hora de conserto, de arrumar aquilo que está errado. É agora que você pode. Amanhã você não vai ter como voltar hoje para acertar as coisas. Então eu preciso crer que Deus tem o melhor para mim e me preocupar com isso. José, ele não tinha nenhuma probabilidade, mas foi o governador do Egito.